Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eduardo Lapa. E o assunto hoje é super importante. Miopatia por estatinas, o que todo médico tem que saber. Ícaro, estamos aqui em mais um podcast conjunto, Cardio Papers, Endocrino Papers, parceiros aqui inseparáveis, e hoje a gente vai falar sobre miopatia por estatina. E pessoal, certamente estatina é das medicações que a gente mais passa no consultório, disparado, e o principal efeito colateral é miopatia. Então tem que saber. Quem ficar no podcast aqui de hoje, ao final, o que é que vai saber sobre miopatia por estatina com segurança? Diz aí. Preste atenção, você vai aprender quais são os fatores de risco para que o paciente evolua com miopatia por estatina, como identificar a miopatia nesses pacientes e o mais importante que é saber como conduzir o paciente que evolui com sintomas musculares relacionados ao uso de estatinas. Boa, gostei. E aí a primeira pergunta é a seguinte: qual a definição de miopatia por estatina? Porque não é mialgia, não é aumento de CPK, é miopatia, uma coisa mais ampla. Né? Então qual a definição? Então essa coisa assim de miopatia ou sintoma muscular por estatina pode ser apenas um sintoma isolado, não necessariamente mialgia, mas uma fraqueza, uma cãibra muscular. A gente pode ter a miopatia propriamente dita, quando o paciente tem sintoma e tem uma elevação de CPK maior que 10 vezes, o limite superior da normalidade. Certo. E em casos mais graves, a rabdomiólise, que aí é mais raro, que aí CPK estourada, né? Maior que 40, 50 vezes o limite. Varia um pouco, né, de canto para canto a definição. Isso, tal, com né? risco de lesão renal aguda. Mas veja, a partir daí, a partir dessa definição, a gente vai extrapolar e vai começar a definir o que seria, então, intolerância. Certo. Então, esse paciente que, por miopatia, por mialgia, cãibra, ele vai ter uma mudança no seu tratamento. E qual é o conceito atual de intolerância à estatina? É o paciente que tem uma intolerância completa, seria que não consegue usar nenhuma dose de estatina, certo? Que não é comum, Muito rara, muito rara. E intolerância parcial, que vai ser o mais frequente, consegue utilizar uma dose ou um esquema terapêutico, mas que não é suficiente para alcançar a meta lipídica, desde que tenha tentado 2 estatinas, sendo uma delas na menor dose aprovada para uso. Vamos dar um exemplo? Vai lá. O paciente começou o tratamento com atorvastatina, certo? Atorva 40, teve sintoma, reduziu para 20, teve sintoma, reduziu para 10, que é a menor dose para uso. Teve sintoma, trocou para Rosuva, teve sintoma, esse paciente, de fato, ele tem uma intolerância à estatina. Tá. E mais uma vez, não é frequente. A gente vai falar depois que tem fatores, né, de risco, que a gente vai falar na sequência, que você tem que ver se não pode estar piorando, o hipotireoidismo não controlado, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, importante porque, primeiro, existe a dúvida, né, Ícaro? Porque, assim, é o efeito colateral mais frequente. A gente deveria chegar para o paciente e falar: seu José, estou passando aqui essa medicação para o senhor, mas atenção, veja se pode acontecer isso. É consensual que a gente deve avisar o paciente que pode ter esse efeito colateral ou não? Controvérsias. É muito controverso porque existe o efeito nocebo, né? O paciente sabendo que... Explica primeiro o que é o efeito placebo para lembrar, porque tem estudante de medicina vendo. E o que é o efeito placebo todo mundo conhece, mas é bom a gente lembrar. E o que é o efeito nocebo, que seria o inverso. Placebo seria o quê? Então, o placebo é o seguinte: o paciente ele refere a uma melhora, né, alguma mudança dos seus sintomas com o uso daquela medicação, não por uma ação farmacológica da droga, mas simplesmente pelo fato de ele estar tomando ali algum composto. Tá? Uma pílula de farinha da vida. Perfeito. Muito comum em transtorno, por exemplo, depressivo, ansioso, né? Quando a gente vai comparar lá, deu um inibidor de recaptação X versus placebo. O pessoal do vou exagerar, o pessoal do placebo melhorou em 60% das vezes, do inibidor de recaptação melhorou 80% das vezes. Foi melhor. Mas, melhorar 50%, né? Às vezes acontece com dor crônica, com transtorno de ansiedade, depressão e tal. Esse efeito placebo seria o efeito bom. Então, o efeito nocebo, como é que seria? Nocebo é você antecipar o dano. Você me fala que eu posso ter uma dor na panturrilha por estatina, minha atenção fica voltada para aquilo, fisgada na panturrilha foi a simvastatina, certo? Então, sem necessariamente ter algum tipo de lesão muscular. Então, o paciente ele antecipa aquele possível efeito adverso que ele poderia ter. Por isso a controvérsia de falar para o paciente sobre essa possibilidade de sintomas, né? E isso acontece, eu me lembro que anos atrás eu dei uma aula no congresso de cardio que era sobre efeitos colaterais de beta-bloqueador. E um dos efeitos colaterais clássicos seria a disfunção erétil no homem e tal. E aí eu vi um trabalho muito interessante que era justamente sobre isso. Quando você... Eram 3 grupos. Um grupo você não dava beta-bloqueador, né? Dava placebo, da vida e tal, ok.
No outro grupo, você dava e avisava para a pessoa que ela podia ter disfunção erétil. Aí ia lá para cima, a taxa. E no outro, você dava e não avisava. Era basicamente igual ao placebo. Ou seja, você falar efeito nocebo, né? Exato. Porque o nocebo seria o efeito da palavra do médico, na verdade, na jogada, né? Outro exemplo de efeito nocebo é aquele negócio. Você está com um paciente com câncer diagnosticado. Ele tem 90% de sobrevida. A forma que você fala com o paciente é diferente. Uma coisa é você dizer, olha, você tem 10% de chance de morrer. O outro você tem 90% de chance de curar. É a mesma informação. Mas dependendo se você foca no morrer ou no curar, o paciente pode desabar o espírito ou pode se animar de vamos vencer essa e tal. Né? Exato. O poder das palavras, né? Que muitas vezes a gente subestima isso na hora que está falando com o paciente, a gente não... Muitas vezes perde a empatia de pensar, se fosse meu pai, se fosse meu irmão, o que é que eu queria que ele estivesse escutando numa hora tão difícil, né? Então, serve como alerta. Então, é discutível realmente, porque se você fala para o paciente, olha, tem risco de doer a perna, de ter fraqueza e tal, isso pode aumentar a chance da pessoa reportar. Imagina aí uma paciente nossa com diabetes, 65 anos, osteoartrose. Qual a chance que essa paciente vá ter uma dor membro inferior? Altíssima, né? Por múltiplos fatores. Exato. E aí vai cair sobre a estatina. Mas beleza, então cai nessa definição. Acho que é muito importante esse ponto, porque não é mialgia por estatina, como você falou, é miopatia. Então, muitas vezes o paciente vai dizer, e a gente vai ver onde é que acomete mais, mas é bastante comum, musculatura proximal, né? De cintura escapular, cintura pélvica. Às vezes é falta de força. Putz, eu levantava da cadeira tão tranquilo, agora eu tenho que apoiar aqui com o braço, aquela coisa toda. Às vezes é cãibra, como você disse, né? Então, não é aquele diagnóstico que é simplesmente você chegar, a CPK está aumentada X vezes, é mialgia, né? É miopatia. É uma coisa muito mais, né, tênue ali, mas que tem critérios que a gente vai ver depois e tal. Sim. Beleza, então, definição já sei, são sintomas músculos esqueléticos ali que pode ser bem, né, difusos e tal, genéricos, não tão específicos. Mas quais são os fatores de risco que aumentam a chance de um paciente que você iniciou estatina, de fato, está evoluindo com miopatia por estatina? Fundamental falar sobre isso para você saber quem é o paciente que você vai ficar mais atento, mesmo que você não vá dizer que ele pode ter o sintoma, certo? E segundo, porque uma parte dos fatores de risco são fatores modificáveis. Perfeito. Então você pode acabar prevenindo a miopatia por estatina. Vamos dar exemplo? Quais são os fatores de risco? Hipotireoidismo, paciente que tem baixa massa magra, né, tem um IMC reduzido, paciente que está fazendo uso concomitante de outras medicações que interferem no metabolismo da estatina, como macrolídeos, antifúngicos azólicos, amiodarona. Então, se você... Obesidade, deficiência de vitamina D entra como fator de risco. Se você tem uma situação dessa, você vai ficar mais atento. E se o cara tem um hipotireoidismo, está mal controlado, TSH lá em cima, qual é o ideal? Você compensa o hipotireoidismo para iniciar a sua estatina com segurança, certo? Assim você consegue prevenir o dano. A gente colocou, inclusive, essa questão no último simulado do Cardio Papers e muita gente errou. Acho que foi 70% de erro. A gente colocava um paciente quadro clássico de hipotireoidismo, né? Mais lentificado, reclamando de frio, frequência cardíaca tendendo a baixa e tal. E tinha um TSH pipocado de 30 e pouco e um LDL pipocado também, que era 192, se eu não me engano. E a gente perguntava, qual é a conduta desse paciente? Levotiroxina isolada, estatina isolada, levotiroxina com estatina, e a maioria das pessoas botou levotiroxina com estatina de cara, até porque quando a gente fala com LDL acima de 90, 190, o paciente é alto risco, então... E tá errado, por quê? Porque não é que você espere que esse LDL vai para 80 só repondo a levotiroxina. Não vai. Mas até o fato de você começar a estatina com hipotireoidismo mal controlado, isso vai aumentar muito o risco de miopatia. E aí muitas vezes o paciente fala, Deus me livre, não quero ver essa medicação mais nunca. Mesmo que ela persista tendo indicação de usar a estatina depois. Então primeiro você controla, você baixa o TSH, tudo bonitinho. E depois, atenção para a prova de título, tanto de cardio quanto de endócrino. Depois você vai pensar na estatina, porque pode ser uma causa potencialmente reversível, né? Mas outra coisa que a gente fala no curso de prova de título, nessa parte, né, que vez por outra cai miopatia por estatina, é o seguinte: tudo que diminua músculo e aumente o nível sérico de medicação, aumenta o risco de miopatia por estatina. Então, é mais frequente miopatia por estatina no idoso sarcopênico ou no jovem de 30 anos, no idoso sarcopênico. É mais comum, dependendo, né, da fonte, mulher ou homem, né? Mulher, teoricamente, tem uma massa magra menor, proporcionalmente com o mesmo peso e tal. É mais comum em paciente que faz exercício extenuante, que pode inflamar o músculo, não. É mais comum também no exercício extenuante. O uso de outras drogas que podem causar miopatia, tipo álcool. A gente sabe que álcool pode ter algum grau de miopatia. Aumenta também. E do outro lado, como você falou, o paciente está usando estatina ou amiodarona, muito comum. Estatina e inibidor de antagonista de canal de cálcio, muito comum.
Então, tem os 6As que a gente brinca lá, que são os 6As que aumentam o nível de simvastatina, especificamente. Porque inibe o citocromo, a simvastatina teria que ser quebrada pelo citocromo para ser inativada. Na hora que ela não é quebrada, ela aumenta o nível sérico, né? Então, tá aí exemplos, né? A diltiazem, fluconazol da vida, mildarona, enfim, vários outros que aumentam o nível da estatina. Então, o que aumentou o nível de estatina, o que diminuiu massa magra, e se juntar os dois, aí ferrou. Você está pegando um idosinho com baixa massa magra, às vezes com disfunção renal, algumas estatinas têm um componente ali de excreção renal também, e que está usando um bocado de interação medicamentosa aumenta muito o risco, né? Uma coisa que é importante falar é de terapia antirretroviral, certo? Porque a gente não vai sair falando aqui droga por droga, mas existe um padrão de interação. Para cada estatina, cada terapia antirretroviral utilizada, é bom consultar isso. Quando a gente atende no consultório um paciente que faz uso dessas drogas, porque se você faz uma combinação errada, você aumenta o risco do paciente, de fato, evoluir com miopatia por estatina. E o clássico de prova, que definitivamente não é comum a gente feito na prática, esses anos inteiros, eu vi um paciente usando só na vida, mas é aquela combinação clássica de estatina com gemfibrosil, né, que é um tipo de fibrato. Né? Esse não pode de jeito nenhum, que aumenta bastante o risco de miopatia, bastante. Mas, eu não sei se você já viu alguém usando gemfibrosil. Eu só vi uma vez esses anos todos, teve outro colega que viu outro, então assim, não é comum. Mas em prova cai muito, na prova do TEC caiu uns 3 anos seguidos, muitos anos atrás, aí não caiu mais. Aquele tipo de coisa que é importante para a prova. Exatamente, né? É importante para a prova. Então, ficar ligado nessa questão, né? Tem muita gente, às vezes, vem perguntar, né, Ícaro, não, mas eu já vi alguém, né, da indústria farmacêutica dizendo que pitavastatina dá menos miopatia e tal, né? O UpToDate até cita isso, né? A gente viu aqui e tal. Mas, sinceramente, eu nunca li um trabalho específico, e deve ter, não estou dizendo que não existe, não. Eu nunca vi um trabalho específico mostrando essa comparação, né? Mas existem algumas fontes, realmente, esse dado, então, né? a pita, né? Isso. Eu tenho uma boa experiência com pita na minha prática clínica, mas realmente, assim, se a gente falar de um estatina especificamente que é pior ou melhor, a gente não tem dado robusto para falar sobre isso. A Sinva parece interagir com mais medicamentos, né? Sim. Mas, de fato, tanto é que quando a gente vai falar de mudança terapêutica, é sair trocando entre elas, não necessariamente vai ter uma melhor que a outra. Mas sim, algumas fontes citam a pita como uma opção mais segura nesse sentido. Perfeito. Aí vê só, Ícaro, eu estou ali com um paciente que está lá na suizão da vida, passei uma simvastatina, 20, 40 miligramas, alguma coisa do tipo, e o paciente volta na consulta seguinte dizendo que está com dor em algum canto e tal. E aí você fica indo, agora não sei se é uma dor por qualquer outro motivo, ou eu tinha mandado ele começar a fazer exercício também, começou a fazer musculação, será que é dor da musculação? Aí começa a misturar tudo, ou seria uma dor da estatina. Aí como é que eu faço para confirmar? Qual é o exame assim que eu vou pedir? Vou fazer uma biópsia muscular? O que é que eu tenho que fazer para confirmar o diagnóstico? Ou não, ou descartá-lo? Eduardo, quantas centenas de causas de mialgia, de fraqueza muscular você conhece, né? Então você tem que ter alguma ferramenta útil, valiosa, para ver se é lesão por estatina. Perfeito. E ela vai ser anamnese, certo? Então, com dados clínicos... Aí todo mundo desempolga, né? Pô, eu queria aquele exame, aquele anticorpo, não sei o que, um fã específico. Tava esperando o padrão ouro, né? Exatamente, é conversar mesmo, né? Vai ser anamnese. Porque existe um padrão bem característico da miopatia por estatina. Geralmente são grupamentos musculares proximais. Certo. Então, cintura pélvica, cintura escapular, a glúteo, região de coxa. Para o pessoal que não gosta muito de anatomia, aí seria... Nádega, coxa, certo. Cintura pélvica, a gente estaria colocando ali quadríceps, musculatura de coxa e tal. Isso. Na região de cintura escapular também, musculatura de ombro ali, deltóide, por aí vai, né? É simétrica, certo? Então, como a gente já descreveu, é uma lesão proximal. Ou seja, você pegou uma dor em uma panturrilha só direita. Estranho. Poder até pode. Uma artralgia, né? Artralgia não deve ser tal, né? Poder até pode, né? Mas estranho. Não é o padrão típico. Não é o padrão típico, exatamente. E outra coisa é a questão temporal. Então, geralmente, esse sintoma relacionado à estatina ele vai surgir classicamente nas primeiras 4 semanas. Isso. Ou até 12 semanas de uso da medicação. Se o paciente começou a estatina, 6 meses depois ele volta que está sentindo dor, dificilmente vai ser... Pode acontecer, mas dificilmente vai ser uma lesão muscular por estatina, tá certo? Uma exceção nesses casos ali que passou das primeiras 4 semanas, principalmente, seria talvez se o paciente entrou com interação medicamentosa. Né? O paciente estava usando lá e de repente entrou a medicação, claramente aumenta o nível sérico da simvastatina. A gente falou alguns exemplos aqui, a mildarona e tal. Até pode ser, né? Sempre bom senso. Mas, via de regra, vai ser nas primeiras 4 semanas. Esse daí realmente é bem claro, né? Da gente ficar atento a isso. Né? E outra coisa, a partir do momento em que você tira a droga e reinicia, isso também te ajuda a saber se é por estatina. Se você tira, o paciente melhora. Você reinicia ali com 4 semanas, o paciente já volta a sentir dor.
que é um protocolo discutível também, né? A gente coloca isso no livro de mapas-mentais da gente da prova de título, inclusive, que eu chamo do protocolo mengeliano, né? Você botou, o paciente teve sintoma, você tirou, melhorou, você vai botar a mesma droga. Tem gente que fala, não, pô, não bota a mesma droga não, já vai troca, numa estatina diferente, sim, né? Sim. Porque você tem que lembrar que cada vez que o paciente se sente mal com a medicação prescrita para uma coisa que ele não sente absolutamente nada, cada sintoma colateral que vai aparecendo, a chance dele se manter, né, aderente ao longo do tempo vai diminuindo, né? Agora, o legal, Eduardo... É bem clássico esse, de botar de novo o E protocolo eu já vi mengeliano situações ali, em que isso não foi feito propositalmente. Então, Sim, o paciente sim. vinha usando, ele percebeu que não estava bem, né? Certo. Parou a medicação, melhorou da dor. Foi para outro colega, LDL alto, olha, volta a medicação, não está legal. Ele reinicia, ele volta a sentir dor e ele relata isso claramente na consulta. Perfeito. Se você tem esse ouro na mão, na Não, anamnese, certamente, né, já matou o certamente. diagnóstico. Certamente. E isso é importante porque uma das principais perguntas que a gente recebe, tanto no direct, quanto nos cursos da gente, tal, é: Eduardo, comecei estatina para o paciente, até quando eu vou usar, né? E via de regra, se foi bem prescrito, não estamos dizendo de uma medicação que foi prescrita sem necessidade. Se foi bem prescrita, a tendência é você usar para sempre, né? Porque o LDL, diferentemente do triglicerídeo, ele responde muito mal, né, via de regra, às medidas de não farmacológicas. Triglicerídeo não. A gente está cansado de ver paciente que tinha triglicerídeo de 800, bebendo acima do peso, né? E você faz um fibrato ali, efeito ponto, controla isso tudo e fica ali 200, 200 e pouco. Não é normal, mas também não tem indicação de intervenção farmacológica. Já no caso do LDL, não, né? Tem estudo que fala que normalmente você consegue baixar 10% do LDL ali, né, com mudança de estilo de vida e tal. E a gente sabe que é a chave para iniciar todo o processo de aterosclerose, aquela coisa toda, né? Uma exceção seria essa, é o paciente que tem efeitos colaterais limitantes, refratários, né? Boa. Então, aí, pronto, é isso. Se o paciente não está tendo, ou então, às vezes, né, outro exemplo, são as duas situações que eu considero bastante tirar estatina. Uma, se você está com esses sintomas refratários, que não é comum, e o outro é se mudou alguma coisa na expectativa de vida do paciente tão fortemente que não faz sentido mais. O paciente descobriu um glioblastoma multiforme e tem uma sobrevida média de 3 meses. Você vai manter a estatina nesse paciente, né? Ah, mas não está tendo efeito colateral. Pô, deixa o cara com a menor quantidade de medicação possível, né? Deixa fazer ali o processo final. Enfim, então seriam as duas situações que você consideraria realmente, né? De tirar a estatina. Via de regra, você vai manter. E é por isso que é importante você saber diagnosticar e você saber tratar. Porque muita gente... fulaninho, não, eu não me dou bem com estatina. Não, você vai ver, foi uma medicação só que a pessoa usou e acabou. Aí, e é uma prevenção secundária. Lembrando que na DAC crônica, por exemplo, é 30% de redução de mortalidade com a estatina. Simvastatina, velho de guerra lá do estudo Forest, né? Então, você não pode privar a pessoa de ter um benefício dessa monta. Tem que insistir, né? tem que tentar. Insistir. Importante. E aí o pessoal pode estar meio frustrado assim, mas eu estava esperando ele falar da CPK para diagnóstico. Gente, a CPK, na maioria das vezes, ela não vai estar elevada. Então a gente vai acabar fechando esse diagnóstico mesmo pelos sintomas do paciente. Isso é importante. Então, assim, resumão, né? Resumão, CPK versus miopatia por estatina. Quando é que eu vou solicitar CPK antes do tratamento? Quando é que eu vou solicitar durante o tratamento? E como é que eu vou usar CPK para diagnóstico de miopatia? Resume esses 3 pontos aí. Beleza. Vou começar o tratamento, certo? Então, quando é que eu vou pedir CPK? No paciente que faz uso de algum medicamento que pode interferir ali com a estatina e aumentar o risco de miopatia. Tal. Certo? Okay. Vários pacientes da cardiologia, né? Certo. No paciente que tem história pessoal de miopatia, óbvio, ou história familiar de miopatia. Faz sentido. Tá? Então, paciente de maior risco. Se ele já está utilizando, eu vou dosar se ele tiver sintoma, claro. Se ele tem um aumento de dose, porque aí maior dose de estatina o risco aumenta. Certo. Ou se ele começa a usar alguma medicação, emedarona, um antibiótico, um curso de azitromicina, por exemplo, que pode cursar também aumentando esse risco de miopatia. Certo. E aí começa a questão da interpretação. Ou seja, é exame de exceção, não é exame de regra. Sim, perfeito. Né? Isso também cai em prova de título direto, diferentemente de transaminases, por exemplo, que ele manda você dosar no pré de rotina em todo mundo. O CPK seria nesses grupos específicos. Já caiu mais de uma vez em prova de título de cardio também, né? Exato. Beleza, mas aí diz aí. Mas aí é a dúvida, né? Que você já deu spoiler aí, mas só lembrando, o paciente está com dor clara, região ali de quadríceps, musculatura proximal de membros inferiores. Começou simvastatina tem 2 semanas. Você tem que dosar CPK, Dosou, veio normal. E aí, quer dizer, seu José, deixa de conversa, continue essa estatina e vá para casa. É assim, não? Não. Na sua anamnese, você firmou que é uma miopatia por estatina, ok? Então, Isso. esse paciente vai ter que ser conduzido como tal, que a gente vai comentar melhor daqui a pouco. Mas, claro, que é um paciente que você fica mais tranquilo, certo? O risco desse paciente evoluir com a rabdomiólise, por exemplo, é menor, né?
Então, é um paciente que você vai abordar, pode tentar só reduzir dose, então não necessariamente tem que parar a medicação naquele momento. Enfim, é um paciente que você fica um pouco mais sossegado em relação ao paciente que vem com CPK estourada, claro. Perfeito. Agora, pediu, CPK vem maior que 10 vezes, que aí é o conceito clássico de miopatia. É um paciente, Eduardo, que algumas diretrizes falam até em realmente dar uma pausa ali da medicação por um tempo, esperar a CPK normalizar, reiniciar numa dose mais baixa, ou melhor, trocar já por outra droga numa dose mais baixa e ver como é que vai se comportar a CPK nesse paciente. E, em último caso, a rabdomiólise, que é um quadro extremo, sem dúvida tem que suspender e discutir o reinício com bastante cuidado, idealmente identificando, antes de reiniciar, vamos identificar se esse cara não tem hipotireoidismo, se ele não está usando alguma medicação que ele não relatou, que aumenta esse risco de miopatia, tá? Para que você possa reiniciar com segurança e vigiando bastante sintoma, vigiando CPK. 2 comentários aí só. Na diretriz de cardio, eles sempre usaram os 10 vezes, né, dado o limite de CPK. Na diretriz de 2017, que não é nem tão atual assim, mas ele sugere 7 vezes, né, aquelas discordânciazinhas de diretriz, mas 7 vezes acima disso, mesmo assintomático, você já fica, né, alerta. E a diretriz de cardio também sugere que uma vez tendo rabdomiólise, caiu a casa para estatina. Aí você, mais uma vez, para a prova, nunca perguntou isso não, mas a tendência seria você marcar isso. Na vida real, você teria que ver muito bem, né? Dose que estava usando, não, estava usando 80 de atova, juntou com gifibrosil, não sei o quê, enfim, né? Aí você teria que ver muito e a situação do paciente, prevenção primária, prevenção secundária. Mas para a prova, realmente, teve rabdomiólise, a casa caía, você não deveria usar mais, em teoria, né? E última coisa, Ícaro. Demos o diagnóstico de miopatia por estatina. Quadro clássico, iniciei estatina, Synva, 2 semanas depois, dor em cintura escapular, dor em cintura pélvica. Tirei a estatina, ali um tempinho, melhorou. Mas agora estou complicado, porque o paciente precisa, o paciente infartou, diminui 30% de risco de mortalidade na DAC crônica. E aí, o que é que eu faço? Desisto, sente e chora, começo outra medicação, inibidor de PCSK9, ezetimiba e tal. Como é que é o meio de campo? Importante. Intolerância total, completa, é muito rara. Então, a grande maioria dos pacientes vai tolerar alguma dose de alguma estatina, cabe a você descobrir qual é agora. Joia. Então, teve lá, estava usando a Torva 40, não tolerou, teve dor, suspendeu. Então, começa aí uma Rosuva com dose baixa, né? Ver como é que esse paciente se comporta, ver se ele tolera alguma otimização da Rosuva. E tem esse truque dos citocromos, né? Porque quando você vai ver, por exemplo, Synva e a Torva, elas são metabolizadas pelo mesmo citocromo hepático, né? Que é o P3A4. Já quando você vai para a Rosuva, já é outro citocromo. Então, às vezes, se você sai de uma medicação que é de um citocromo para outra que é de outro citocromo, pode dar bem. Porque, às vezes, o impairment, né, que eles chamam, a alteração é só para um citocromo específico. Então, esse macete é interessante também. É uma troca que eu faço muito, assim, a Torva Rosuva, né? Tem esse fundamento biológico. Perfeito. E aí, vê a dose que você consegue chegar. Posso chegar numa dose que não vai ser suficiente para alcançar a meta de LDL, que seria a intolerância parcial. E é onde entra a questão de otimizar, associar uma outra terapia, né? O que tem muita evidência, ezetimiba. É uma medicação que tem muita evidência para fazer essa combinação, tentar alcançar o alvo lipêmico desse paciente. A bronca está o seguinte, Eduardo. Se esse paciente não tolera nada, né? Se ele não tolera ali 5 mg de rosuvastatina, né? O que é que eu vou fazer para reduzir desfecho cardiovascular? A gente hoje acredita cada vez mais que reduzindo LDL, né, a gente vai conseguir reduzir desfecho. Então a gente vai, obviamente, tentar algum outro tratamento sem estatina, mas aí a evidência para redução do desfecho cardiovascular não vai ser tão forte quanto aquela terapia associada com estatina. Uma coisa que a gente não comentou... E eu só lembro uma coisa, viu, Ícaro? Porque assim, estatina, nesse sentido, eu acho que é muito parecido com o exercício físico. Quando você vai para os trabalhos de exercício físico, a gente sabe, né, são estudos observacionais, aquela coisa... Mas a gente tem uma redução grande de risco cardiovascular com a prática de exercício físico. Não é que ele seja aeróbio ou resistido, né? Musculação. Sendo que a principal diferença é sair de sedentarismo para alguma coisa de exercício. Então, quando você vai para os trabalhos, tem vários trabalhos no JEC sobre isso e tal, sai do sedentarismo para alguma coisa de exercício, ele cai bastante risco cardiovascular. Aí, depois de alguma coisa de exercício para moderado ou intenso atividade física, até tem uma queda... adicional, mas que não é tão grande. E aí, quando chega em exercício físico muito forte, ultramaratona, chega até a aumentar, né? A curvinha que chama. Com estatina, parece ser alguma coisa parecida também. Tipo, ausência de estatina e alguma estatina, no estudo da coronariopatia, por exemplo, diminuição grande de mortalidade. Quando você compara estatina de dose de moderada potência com estatina de alta potência, até tem benefício. Exemplo, estudo Prove e tal, comparou Prava
40, com a TOV 80, mas já não é aquela queda gigantesca de risco cardiovascular, né? Então, se o cara está aguentando 5 de Rosuva, 10 de Atol, é alguma coisa top. É melhor do que nada, certamente. Eu acho que é importante a gente ratificar isso. Com certeza. Então, insista, né? Feito melhor que perfeito. Uma coisa que a gente não comentou é o seguinte. Há uma descrição, uma possibilidade de fazer esquemas alternativos, né? Certo. E aí vem dose semanal de estatina, dias alternados. Eu, particularmente, não tenho experiência com essa estratégia, mas ela é citada, há um pouco de controvérsia. A maioria dos guidelines reforça que não tem evidência de que isso vai reduzir desfecho cardiovascular, então não é algo fortemente recomendado, mas é descrito, né? A gente tem colegas que relatam a experiência. Não, eu tenho casos na minha família, não vou falar da familiar não, mas tem casos da família de pessoa que, mesma coisa, usando 5, 10 de Rosuva por dia, mialgia. Na hora que toma ou 5 ou 10 em dias alternados, segunda, quarta e sexta, não tem sintoma e o LDL cai pra caramba. Mas isso prática clínica. Quando você vai para a diretriz, Eduardo, vou fazer a prova de título tal de cardiologia, o que é que eu devo marcar? Marque que está errado. Porque a diretriz coloca claramente que é classe 3, não é para fazer isso. Mas qual é a grande coisa? A gente não tem, até onde eu sei, pode ser que existe, mas eu não conheço, nem a diretriz cita, a gente não tem aquele estudo mostrando, olha, a gente usou desse jeito e teve desfecho clínico, diminuição de desfecho clínico. Então, realmente é melhor você ir no certo, né? Sim, os esquemas já utilizados, os grandes trials. A primeira escolha seria um esquema diário, a menor dose que você conseguir. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que isso aí é importante também. O que mais que a gente tem que saber, Ícaro, aí sobre o paciente que teve miopatia aí por estatina, o que é que mais... Trocar de uma medicação para outra, não começar com dose topada, o paciente teve mialgia com 10 de Atol, vou começar com 40 de Rosuva, não vai dar certo, começa com dose baixa, né? Se não avaliou ainda os fatores de risco modificáveis, avaliar agora, né? Antes de reiniciar, é uma boa. Então, o paciente já chegou para você relatando a intolerância, pede agora a função tiroidiana, se ele não tem ainda, certo, né? Avalie as medicações em uso antes de retomar essa medicação. Tá. E sempre ver, porque o paciente também pode ter alguma doença musculoesquelética associada também, né? Um paciente idoso, pode ter uma polimialgia reumática e tal, enfim. Aí já vai sair do rol de experiência da gente, né? Mas às vezes até uma consulta aí associada com reumato, alguma coisa do tipo, para ver se seria alguma outra coisa. Fala-se, inclusive, em dosar o FAN, né? Nesses pacientes que têm uma miopatia mais importante, é possível. Eu morro de medo de pedir FAN, porque quando você sai pedindo FAN assim pro povo, muitas vezes em positivo você arranja mais bronca do que... Mas com certeza tem que considerar... O principal é isso, olha, não está uma evolução tradicional, será que não vale a pena a gente pedir uma segunda opinião aqui, ver se tem mais alguma coisa aí por trás, que pode ser a manifestação de uma primeira doença, outra, né, que eu ainda não identifiquei. E aí é importante ver. Mas eu acho que se a gente tivesse que resumir uma coisa desse podcast, tente. Principalmente se for prevenção secundária, porque o benefício é muito grande e definitivamente não é comum você não conseguir usar alguma dose de estatina que seja. Sim. Então acho que esse é o resumo da obra. É a principal mensagem. Perfeito. É isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa aí o seu comentário, fala o que é que achou, o que aprendeu de novo. Não deixe de acompanhar as demais marcas do grupo Cardio Papers. Nós temos aí o grupo de dermatologia, que é o Dermato Papers. Temos também o grupo de ginecologia e obstetrícia, que é o Geo Papers. E, obviamente, o Cardio Papers, não deixando, claro, de acompanhar Endocrino Papers em todas as plataformas. Até a próxima!